Nós, na semana passada, estávamos tratando sobre o tema das 3 semanas de luto, né? Que nós, 3 semanas que nós temos agora, que vão iniciar a partir do dia 17 de Tammuz, até Tisha B'Av. Na semana passada, nós falamos também do dia 10 de Tevet e também do Tzon Gedaliah, são alguns jejuns adicionais que nós temos dentro do calendário judaico. Não citamos o jejum de Esther, o Tzon, o jejum da Rainha Esther. Eu vou pedir que não compartilhem tela, por favor. Então, não citamos semana passada o jejum de Esther, até porque ele não vem ao caso nesse nosso ciclo de festividades que nós temos agora. Ele é um outro propósito, um outro tema, uma outra temática. Então, nós iniciaremos hoje, continuaremos, na verdade, tratando do tema de 17 de Tammuz. Nós vimos na semana passada que todas as tragédias que decorreram ao povo judeu, no decorrer da história, tiveram início em 2 momentos. O primeiro momento foi no bezerro de ouro, o segundo momento na quebra desculpem-me, o primeiro momento na questão dos espias, que retornaram falando mal da terra, e o segundo momento na quebra das tábuas da lei com o bezerro de ouro. Então, nós temos agora o dia 17 de Tammuz. Esse dia 17 de Tammuz, ele é o início da tragédia do povo judaico. Ele é o início dessas 3 semanas de tragédia que remetem ao povo judaico. 5 grandes tragédias ocorreram no dia 17 de Tammuz. A primeira grande tragédia foi com a qual Moshe Rabbeinu quebrou as 2 primeiras Luchot HaBrit, as 2 primeiras tábuas da lei, que continham nelas a Seret Adibrot. Logo após ele ver o bezerro de ouro, ele desceu, viu o Egel Azahav e rompeu essas 2 tábuas da lei. Também, no período do primeiro templo, os sacrifícios diários foram interrompidos. Também, na época do segundo templo, as muralhas de Jerusalém foram quebradas justamente nesse dia. Uma outra quarta calamidade que ocorreu foi quando Apóstolos queimou um Sefer Torah dentro de Israel. E uma quinta calamidade foi quando um ídolo foi colocado no pátio do templo. Tá bem? Alguns remetem a um ídolo de Menashe durante o período do primeiro templo, e outros remetem a um ídolo de Apóstolos, um grego, na época do segundo templo. A dúvida fica um pouco em qual dos dois eles se referem, porém, a data é exatamente essa, no dia 17 de Tammuz. Todas essas tragédias, elas têm uma ligação em comum. Todas essas tragédias, elas se conectam com o fato do primeiro, do rompimento das tábuas da lei. Com esse primeiro rompimento, todas as outras tragédias que ocorrem no dia 17 de Tammuz têm uma ligação muito forte com uma desconexão de Israel com a Torá. Vejam só vocês, todas essas 5 tragédias, elas têm total conexão com o cumprimento da Torá. Sacrifício contínuo, quebrar as muralhas de Jerusalém, queimaram um Sefer Torá, colocaram um ídolo de Avodazará dentro do próprio do pátio do Beit HaMikdash. Ou seja, todas essas primeiras 5 calamidades, elas têm total conexão com o ato início, o primeiro, de rompimento das tábuas da lei. Por que a queima o sacrifício contínuo ele tem uma total conexão com o fato da quebra das tábuas? Quando se iniciou o sacrifício contínuo?
Quem sabe quando se iniciou o sacrifício contínuo? Depois do primeiro templo? Não. O sacrifício contínuo iniciou no próprio Har Sinai. Assim que Moshe desce, Hashem já havia dado a ordem do sacrifício contínuo, então ele já inicia já o sacrifício contínuo a partir daí. Ou seja, até o período em que foi interrompido o sacrifício contínuo, era uma conexão direta com o quê? Com o Har Sinai. Imagine vocês viverem numa situação onde todos os dias, desde o Har Sinai, se fazia um sacrifício contínuo de manhã e à tarde. Eu vou fazer uma pergunta para vocês para exemplificar muito bem isso. Quem fez Pessah esse ano? Quem celebrou Pessah esse ano? Celebrei, Rabi. Muita gente, né? Todo mundo aqui. A gente aqui em Fortaleza celebramos. E ano passado? Também. E ano retrasado? Se nós não celebramos, Israel celebrou, correto? E há 10 anos atrás, tem dúvida de que Israel celebrou? Nenhuma? Não. Há 50 anos atrás? Também não. Há 150 também não. Há 500? Seguro não. Há 2.000 anos atrás, tem dúvida que Israel celebrou Pesach em Aviv? Nenhuma. Quando isso começou? Nenhum. 3.300 anos atrás, né? Yetziat Mitzrayim. Então, o Pesach nosso hoje é uma celebração histórica da saída do Egito. Nós não temos as nossas festividades como são as festividades das nações. Por exemplo claro disso, o 25 de dezembro, que é uma comemoração cristã. Quando ela começou? Lá para o ano 350, ela não tem nenhuma conexão real, imediata, com o nascimento da divindade deles. Entendem isso? Por outro lado, as festividades de Israel, elas têm uma conexão imediata com um fato histórico. Ou seja, o sacrifício contínuo era uma ligação direta com a revelação do Sinai, junto com outras coisas, com o fogo do próprio altar e assim sucessivamente. Então esse é um motivo muito sério de que por que a queima do sacrifício contínuo ela é ressaltada como uma grande calamidade. Sabe, eu cheguei agora. Qual é o assunto do show? Estamos continuando sobre as 3 semanas de luto. Tá ok? Ok. Então também, de igual maneira, a quebra das muralhas de Jerusalém, ela também tem uma conexão muito forte. Porque, como nós falamos semana passada, a própria Torá, a própria Tanar diz que Mitzion Tetzé Torá, porque de Sião sairá a lei. Ou seja, a própria Torá que Moshe recebeu no Sinai, agora ela estaria bloqueada, ela estaria violada por, como os nossos sábios dizem, como os profetas dizem, por incircuncisos, por pessoas que cometiam avodazará e tudo faziam de errado. Segunda grande data de calamidade que nós temos é, talvez a maior, Tisha B'Av. Tisha B'Av, como nós já dissemos, ela quebra com a conexão de Am Israel com Eretz Israel. Então, por meio dessa calamidade, Israel pôde ser levado ao exílio, Hashem pôde trazer o exílio a Israel, Hashem pôde trazer vários exílios a Israel, pôde desterrar as tribos de Israel, e assim sucessivamente. Por quê? Vou fazer um adendo antes de seguir aqui, elencando as 5 grandes calamidades que foram ocorridas também, que é tudo que Moshe Rabbeinu entregou a Israel é vitalício, na verdade não é vitalício, é eterno. Então, Israel entregou o Shabat é eterno. Israel entregou a Torá é eterna. Moshe Rabbeinu entregou a liberdade é eterna. Se Moshe Rabbeinu tivesse, nesse momento, entregado o Eretz Israel a Israel jamais poderia ser levado ao exílio. Jamais seria levado ao exílio. Acontecesse o que acontecesse, Israel ficaria em Israel.
Como não? Como o Am Israel teve uma quebra de ligação com Eretz Israel, com o território de Israel, então puderam se sobrevir sobre Israel diversas calamidades justamente nesse dia. Então, a primeira grande calamidade ocorreu justamente na data do retorno dos espias, foi decretado que esses antepassados não entrariam em Eretz Israel. Então, primeira grande calamidade. Segunda grande calamidade, o primeiro templo foi destruído. Com isso veio o quê? Exílio. Segundo templo foi destruído, um outro início de exílio. Junto com essa mesma data, foi queimada, foi destruída a cidade de Beitar, na época de Rabi Akiva e Bar Chorvá. E também, justo nessa data, Jerusalém foi arada. Foi passado um arado sobre o monte do templo. Então nós temos, por exemplo, o livro de Melachim, Stein, 25, de 8 a 9, o seguinte trecho. E no quinto mês, no dia 7 do mês, que era o 19º ano de Nebuchadnezzar, rei de Bavel, Nebuzaradan, o grande carrasco, o servo do rei de Bavel, veio a Jerusalém, e ele queimou a casa do Senhor e o palácio do rei, e todas as casas de Jerusalém, e todas as casas das dignidades ele queimou com fogo. Em Melachim, fala que foi no dia 7. Em Irmiarro, tem outra data, prestem atenção. E no quinto mês, no dia 10 do mês, que era o 19º ano do rei Nebuchadnezzar. Ou seja, em Melachim fala 7, em Irmiarro fala 10. Qual a diferença? É porque nossos sábios colocam dia 9, a data, porque dia 7, os babilônicos entram em Jerusalém, começam a destruir, no dia 9 colocam fogo, e no dia 10, que já acabou o fogo, eles vão embora. Então essa é a contagem de por que nossos sábios, eles justamente colocam no dia 9 a destruição do primeiro templo. E porque existem duas outras datas, uma aqui e outra ali, na Tanakh. Tá bem? A destruição do segundo Beit HaMikdash, que foi mais ou menos do ano 70 da Era Comum. Uns dizem 72, outros dizem 71, outros dizem 73. Então tem um problema, um lag, nós falamos lag na contagem, justamente porque a contagem da Sefirá, a contagem não é Sefirá Taomer, a contagem da Sefirá dessa contagem cristã, ela começou aproximadamente quase 300 anos depois do zero inicial. Então tem um problema cronológico nos primeiros anos. Então por isso tem um problema aí com esse ano 70, tá ok? Então, nós a partir do princípio de que sempre que uma coisa boa tende a acontecer no mesmo dia, de igual maneira uma coisa ruim sempre tende a acontecer no mesmo dia. Então, no dia 9 de Av, mais uma vez, foi destruído o segundo templo, pelo general Tito. Tem um conto sobre esse fato, que, segundo contam, quando Tito entra em Jerusalém, e no Beit HaMikdash, ele traz uma prostituta, abre um Sefer Torah dentro do Beit HaMikdash, e tem relações com ela em cima do Sefer Torah, fala, cadê o Deus que estava aqui? E sai. E essa foi um dos fatos que se contam sobre essa calamidade. Porém, nossos sábios dizem sobre isso, que ele destruiu, na verdade, uma casa vazia. Naquela época, naquele período, então, nem mesmo o cordão de Kippur ficava branco mais, já não tinha mais nenhum dos sinais com que Hashem estava naquela casa. Então, nós sábios dizem que ele destruiu uma casa vazia, então não tinha mais morador lá, ou seja, a Shekhinah de Hashem, mesmo que em grau menor, já não estava mais lá. Então, Beitar... Ravi, sim? Desculpa aí, é porque caiu aqui um negócio aqui, aí eu voltei agora. Quem foi esse indivíduo que fez isso com a mulher no Beit HaMikdash? Foi Tito.
Ah, Então, após isso, a cidade de Beitar, num futuro um pouco mais logo após, na época do Rabi Akiva, foi totalmente destruída. Conta os nossos sábios que na Masechet Gittim, que era um costume em Beitar, quando nascia um menino ou uma menina, era plantado uma árvore de cedro. Um menino plantava um cedro, quando era uma menina plantava um pinheiro. E quando eles se casavam, eles cortavam essas árvores, e as árvores respectivas aos dois, e faziam a roupa. Certo dia, a filha do imperador romano estava passeando perto de um bosque desses, com a sua carruagem, quando quebra uma das suas rodas, as rodas da carruagem, e os romanos vão e retiram galhos dessas árvores de cedro para substituir a roda da carruagem dela. Os judeus, quando viram isso, ficaram muito revoltados, porque como poderia ser agora que os dois jovens que no futuro iam se casar não teriam mais como fazer a sua roupa de acordo com essa tradição. E aí vem e fazem uma guerra contra essas pessoas, contra esses romanos. Em seguida, os romanos vêm em um grande número, e massacra totalmente as cidades, vilarejos e tudo que havia na região. Então, nesse momento, tanto homens, mulheres, crianças foram todos massacrados, degolados, todos passados a fio de espada. E dizem que desde Beitar até o grande mar se chegou o sangue, foi feito um mar de sangue que caminhou até o grande mar. Beitar ficava aproximadamente 1 quilômetro de distância. Também conta a nossa tradição que por 7 anos os gentios que moravam na região não adubaram sua terra por conta de que o sangue em Israel foi tão grande que adubou a terra por cerca de 7 anos. Nesse momento da história judaica, cerca de 580 mil judeus foram mortos. 50 cidades, quase 1 milhar de vilarejos. Isso representou uma tragédia tão grande quanto a própria destruição de Jerusalém, onde tinha o Beit HaMikdash. Por isso, é uma data tão catastrófica também, comparada à própria destruição do Beit HaMikdash. O profeta Irmiarro, em 26:8, ele profetiza de que Sião será arada como um campo. Depois dessa revolta de Bar Kokhba, no ano 135 da Era Comum, havia um imperador chamado Adriano. Ele, como vingança, ele manda arar a cidade de Jerusalém. Então ele vai lá no monte e ara. A vários metros, o Har Moriá era muito maior. Ele se sobressaía das outras montanhas, e após esse arado que ele passou, ele ficou do mesmo tamanho para menor. Vocês sobem nas montanhas ao redor e você olha para baixo para ver a montanha do templo. Outro sinal, outra coisa terrível, é que ele mudou o nome de Jerusalém. Naquela época era proibido chamar Jerusalém de Jerusalém. Eles passaram a chamar de Aélia Capitólia. Também, após o período antigo, que nós temos o período antigo, que nós, antes da conclusão do Talmud, depois teve a conclusão do Talmud, da Mishnah, da Gemara, e aí foi. Nós temos também, na história moderna, na história recente, nos últimos 1000 anos aproximadamente, inúmeras outras expulsões dos judeus justamente nessa mesma data.
Em 1290, os judeus foram expulsos da Inglaterra. Foi a primeira grande expulsão em massa dos judeus. Após, lógico, os exílios que ocorreram aqui em Israel, necessariamente. Em 1492, foram expulsos da Espanha. Conhecidíssima essa expulsão da Espanha. Também ocorreu em Tisha B'Av. E assim, inúmeras outras calamidades ocorreram até que se deu o início da Primeira Guerra Mundial. O início da Primeira Guerra Mundial, tema totalmente conectado com o Shoah, o Holocausto, também se deu em Tisha B'Av. A partir da Primeira Guerra Mundial é que foi possível os nazistas se levantarem, todo o Império alemão se levantar contra os judeus e deu fim toda a calamidade com a qual nós sabemos, nós temos visto. Nós vimos no decorrer da história. Tem N outras calamidades que eu nem tinha anotado aqui, mas, por exemplo, foram as Noites dos Cristais, que é quando as sinagogas eu não me lembro, de Berlim, se eu não me engano, foram todas rompidas os vitrais que haviam. N outras calamidades ocorreram em Tisha B'Av. Então, no Talmud Bavli, na Masechet Ta'anit, 29a, diz que, como a gente sempre diz para os nossos filhos, né, você está chorando sem motivo, vou te bater para te dar um motivo para chorar. Mesma coisa se passou com Hashem. Hashem olhou para Israel, chorando em Tisha B'Av, pelos espias, pelo relato dos espias, e diz: vocês estão hoje chorando sem motivo, vou dar a vocês então um motivo para chorar, não só hoje, por toda a história. Então, esse foi o start, o momento inicial de toda a calamidade, de todo o sofrimento com que Israel passou no decorrer da história. Vem agora um dilema. Um dilema que na Torá diz que os filhos não devem perecer pelo relato de um pai e o pai não deve perecer pelo relato de um filho. E também há outros momentos onde está escrito que Hashem, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até as terceiras e quartas gerações. Como nós aprendemos, o que nós podemos concluir disso? É correto, então, Hashem, hoje em dia, cobrar os erros que foram cometidos pelos antepassados no passado? É correto? Não. Não é correto? Aquilo dali é para os filhos rebeldes, se seguir os caminhos dos pais. E hoje nós não seguimos os caminhos dos nossos pais? Aí depende. Todas as pessoas, não há pessoa que não, ainda tem sérias transgressões conectadas às duas transgressões iniciais, ao Egel Azahav e aos Meraglim, aos espias. Por exemplo, olhem, temos que lembrar que Israel é sempre julgado por um todo, tá ok? Israel não é julgado sozinho. Israel é um todo, Israel não é uma pessoa. Ah, mas eu gosto de Israel. Não, Israel é um todo. Ou todo mundo está beseder, ou todo mundo não está beseder. Tá ok? Então, quantos judeus hoje não renegam o território de Israel? Falam, não, Israel não é para nós, não se juntam lá com os palestinos, não se juntam lá com o Irã, não se juntam em inúmeras protestos contra Israel. Quantos? Quantos judeus hoje, no Motzei Shabbat, na verdade, anteontem, meu irmão foi aqui no shopping e estava tendo um protesto na frente do shopping, porque o Benjamin Netanyahu e o Senado não ratificou uma área mista no Kotel, ou seja, um lugar onde os homens e as mulheres podem entrar juntos. Tinha um protesto. Ou seja, nós vemos ainda hoje em Israel pessoas protestando, seguindo contra a Torá, e pessoas ainda hoje seguindo contra o território de Israel. Ou seja, é evidente que Israel vai continuar mandando, vai continuar enviando as mesmas punições. Hashem
ainda vai nos punir pela transgressão do Egel Zahav, se ainda hoje cometemos transgressões como renegando a Torá. E ainda vai nos punir pelo pecado do Meraglim, se ainda hoje renegarmos Eretz Israel. Mas aí nós falamos, mas eu não. Infelizmente, quando tratamos de Israel, é um só. Um. Então a gente pode ler, por exemplo, o profeta Ishaiah, a partir do Sefer 40, do capítulo 42, 43, 44, até lá para os 60, se eu não me engano. Ele chama Israel de servo. O servo vai acontecer isso com o servo, vai acontecer isso com aquele. Não está falando assim, olha, com as pessoas Beseder vai acontecer isso, com os não Beseder vai acontecer isso. Não. Israel, todo Israel tem um mesmo julgamento, uma mesma medida. Tá ok? Tem uma pergunta aqui, se Roma foi o pior dos reinos com que Israel teve que conviver. Israel, como nós estamos, ela tem uma ligação com o que nós estamos falando, que Israel não tem povo bom ou povo ruim para Israel viver. Por quê? Porque, basicamente, tem um princípio que em Mazal le Israel. O que quer dizer em Mazal le Israel? Israel não é dirigido por nada. Nada dirige Israel. Somente Hashem. Ou seja, se Hashem está Beseder, se Israel está Beseder, Israel está fazendo tudo beleza, sababa, então quer dizer, ele vai ter a proteção de Hashem. Pode vir Roma, pode vir Bavel, pode vir Estados Unidos, pode vir Irã, pode vir Egito, pode vir quem quiser vir. Se Israel está Beseder, está tudo Beseder. Mas se Israel faz as coisas erradas, aí ele vai ter que arcar com as consequências. Ou seja, não era necessariamente Roma que foi o problema, mas o comportamento de Israel durante o período romano não foi Beseder. Tá ok? Então, se Israel tivesse corrigido suas ações, voltado em Techuvá, e aí seria tudo Beseder. Porém, Israel mesmo não tem uma postura de arrependimento. Israel seguiu fazendo essas mesmas transgressões, cometendo os mesmos erros, e no decorrer da história continuou, muitas das vezes, cometendo os mesmos erros. Tá ok? Existe um Midrash que diz, é um Midrash, e eu vou explicá-lo depois, que no momento em que o templo foi destruído, o Mashiach nasceu. Isso, lógico, evidente, não é literal, porque ele, afinal de contas, não tem seus 2.500 anos de idade. O templo foi destruído, o primeiro templo foi destruído, mais de 2.000, aproximadamente 2.500 anos atrás. Quase isso, né? 2.400 e uns quebrados. Isso quer dizer que é o seguinte, o conceito, a ideia de que haveria de vir um Mashiach, a ideia de que Israel seria resgatado de suas atitudes, a ideia de que Israel seria redimido de suas más ações, e Hashem traria Israel de volta a Eretz Israel, que proporcionaria novamente um terceiro Beit HaMikdash para reconectar inteiramente Israel com a Torá, reconectar inteiramente Israel com Eretz Israel. Essa ideia surgiu. Tá ok? Então, não é necessariamente que uma coisa ocorreu com a outra. Existem Midrashim que dizem que o Melech HaMashiach, ele vai nascer em Tisha B'Av. E outras N coisas que remetem a Tisha B'Av, justamente porque a cultura Rabi, na nossa cultura, nós aprendemos que todas essas datas de calamidades,
elas serão substituídas por datas festivas. Serão dias de festas e não mais dias de choro. Sabe? Sim. Só voltando um pouquinho, porque minha internet está sempre caindo. O senhor falou que todo Israel será punido, ou todo Israel será abençoado pelos seus atos, não é isso? Aí só tirando só para mim saber de uma dúvida. Por exemplo, se os não religiosos praticarem o mal, os que são religiosos, que são fiéis ao Eterno, vão pagar por isso? Com certeza. E se também vão pagar? E se os religiosos fizerem o bem, os que não são religiosos, vamos dizer assim, os não religiosos, vão receber também essa bênção? Só para tirar dúvida. Sim. Israel é julgado de uma maneira peculiar. Israel, ele é julgado de maneira global. Tá bem? Quem que é o maior inimigo de Israel? O próprio Israel. Então, se Israel é Beseder como um todo, então, como um todo, Israel vai receber o bem. Se Israel não está Beseder como um todo, tem parte que está praticando uma grande idolatria. Então, como um todo também, Israel vai ser punido. Por exemplo, o fato eu não tenho o número aqui, se eu tivesse pensado, eu teria trazido. A própria transgressão de Eglazav. Quantos por cento de Israel vocês acham que transgrediram em Eglazav? Só não a tribo de Levi, né? Já vou achar aqui. É isso? Os levitas e as mulheres não transgrediram. Sim, sim, sim. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui o número. Deixa eu achar aqui. Me dá um segundo. Então vamos lá. O que aconteceu? Aqui. Naquele dia em que Israel, após Israel transgredir com o bezerro de ouro, com Eglazav, o que aconteceu? Moshe desceu, veio a tribo de Levi e pegaram espadas e mataram todas as pessoas que transgrediram com o bezerro de ouro, correto? Positivo. Positivo. Quantas pessoas morreram? E agora o senhor pegou. Todos que transgrediram com o bezerro de ouro. Ok. E quantas pessoas foram? Resposta está em Êxodo 32. Deixa eu achar aqui. 32, 28. Deixa eu fazer a conta aqui. Dividido por... mil pessoas transgrediram. Quantos por cento? Quem é bom em matemática faz a conta aí. Exatamente, o Rai, 3 mil. Quantos por cento de 2 milhões de pessoas é 3 mil? Quantos por cento? Quem é bom de matemática faz a conta. Porque eu não sou. Faz a conta aí. E já vamos ter a resposta. Quantos por cento de 2 milhões é 3 mil? Uma quantia 0,5, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. Não, Edivaldo. 600 mil homens. De 20 a 50. Ou seja, de 0 a 20 mais 6 mil. Mais 600. De 50 até 80, mais uns 600 mil. Então, só de homem tinham 2 milhões. É algo em torno de 0,6%, Rabi. 0,6. Só que eu errei na conta. Não é de 2 milhões, é de quase 3 milhões. 2 milhões.
Quase 3 milhões. É 1%. 1%. É 1%. É menos de 1%. É 0,3. 0,01. 0, alguma coisinha. Agora vocês É. imaginem, a transgressão do bezerro de ouro foi cometida por 0, não chega a 1%. Pouco menos de 1%. Do povo, do bezerro de ouro. Agora imaginem vocês, por conta disso, Israel paga até hoje. Ou seja, uma quantidade ínfima de Israel que continue cometendo transgressões como essas, acabam respingando em todo o povo. Entendem isso? Então, não quero falar todo Israel transgrediu. Não é todo Israel que transgrediu. Então, não foi todo Israel que transgrediu. Foi 0,03% do povo que transgrediu. O sacrifício da vaca vermelha era pelo pecado do bezerro? Não. Justamente porque o bezerro da 0, por aí, Yitzhak. Justamente porque o bezerro... A transgressão, o roque, né, que vai ser lido nessa paraxá da semana, sobre a parada do mar, foi falado antes dos Aseret Debrot. Foi entregue antes. Existem várias mitzvot que foram entregues antes mesmo de Hashem entregar o Aseret Debrot. Parada do mar é uma delas, tá ok? Então, já aprendemos bem aí já sobre as festividades de tragédia que nós temos. Agora, nós sabemos que não temos o Beit HaMikdash. E aí você pergunta, para que eu preciso do Beit HaMikdash? Minha vida está bem? A Beseder, estamos todos bem. Estamos todos vivendo nossa vida, vou para a sinagoga, vivo em Israel, tenho comida kasher, eu vivo aqui em São Paulo, tenho o Supercar, tenho a sinagoga aqui perto, tenho a nossa comunidade. Para quê? Para que precisa do Beit HaMikdash? Ou melhor, o que perdemos com a perda do Beit HaMikdash? Sim? Eu penso que é para efeito de lembrança, para que nós não nos esqueçamos do que foi no passado. O que exatamente? Que é para efeito de lembrança? Por que nós temos sinagogas hoje? Que dão o tempo. Sim. Isso é uma profecia do profeta Irmiarro, não lembro a passagem agora, porém eu sei que foi ele, que ele diz que Hashem não abandonaria Israel por completo, porque ele estaria presente nos Mikdash Me'at, nos pequenos, ele fala no plural, santuários. Os nossos sábios interpretam que foi uma profecia para que, após o período do profeta Irmiarro, na Babilônia, iniciasse-se o período de sinagogas. Antes do próprio exílio não tinham sinagogas, tá ok? Foi próprio o exílio, as sinagogas vieram com o exílio. Então havia uma profecia já do próprio profeta Irmiarro. Quem souber a profecia que eu estou falando pode colocar aí, me ajudaria muito. Então, o que perdemos com o Beit HaMikdash hoje? A referência da saída da Shekhinah para o exílio, que se diz, é em um profeta Yehezkel. Os primeiros capítulos do profeta Yehezkel são justamente sobre a própria saída da Shekhinah do mundo, não é só do exílio. Tá bem? A intensidade da Shekhinah. Então, a primeira coisa que estamos falando da Shekhinah, a primeira coisa que nós perdemos é a própria presença divina. Presença divina não está mais presente. Então, os sábios dizem que Hashem, está escrito no Yalkut Shimoni, sobre Eicha, que quando eles queimaram o Beit HaMikdash, a Kadosh Baruch Hu Itbarach disse, eu não tenho mais uma residência na terra, ela já não é mais minha, eu removerei a minha presença dela. Ou seja, Hashem tirou sua presença do mundo. Eu ia responder que... Desculpa. Eu ia responder que a gente perdeu também aquele sacrifício anual que era feito por toda a nação. Também, o Yom Kippur, ele
Depois a gente comenta sobre Yom Kippur, mas Yom Kippur depois ele retorna na época do segundo Beit HaMikdash. E um dos milagres que a Hashem se manifestava de uma pequena presença é que o próprio ptilo, o cordão que era vermelho, que era imergido no sangue, ele ainda ficava branco, mesmo sem a Shekhinah, mesmo sem a arca. Tá bem? Então, Em referência a Israel, Gabi, aonde está a Shekinah hoje, a presença divina? Hoje Israel não tem mais a Shekhinah. Hoje a Shekhinah, como era na época do Beit HaMikdash, não existe na Terra. No nosso plano de existência. Melhor do que falar na Terra. Porque eles vão falar, tá em Marte, tá em Júpiter. Não, não existe no nosso plano de existência. Tá ok? Quando a gente fala saiu da Terra, não pensem que é como sair um foguete da Terra, tá bem? Não é espacial a questão. Porque no mundo espiritual já falamos sobre isso. Não existe espaço, não existe local. Então, não é uma distância física, tá ok? Então isso responde porque não há mais profecias hoje? A profecia já a gente vai falar sobre ela. Tá bom. Tá ok? Sim. Sim. Realmente, eu acho que ela não se faz mais presente. A presença do Eterno não está mais presente entre nós. Exatamente. Então, é justamente isso. A Shekhinah divina, a presença de Hashem, não está mais, porque foi destruída a sua casa. Israel não se comportou da maneira que deveria. E assim ela foi retirada, a partir da destruição do primeiro templo. Tá ok? Ou seja, Israel ficou tamei, ficou impuro. Israel como um todo está hoje em estado de impureza. Ou seja, não há um lugar sequer onde a divina presença possa repousar. Não na intensidade com que ela repousava no passado. Existe uma pequena manifestação divina de Hashem, ainda hoje, muito pequena. Tá bem? O Beit HaMikdash era o local onde qualquer... Só um momentinho, deixa eu seguir um pouquinho aqui, aí já vem mais perguntas. Se quiserem escrever as perguntas é melhor, tá ok? Eu agradeço. Então, na época em que, após o templo ser destruído, os judeus não tinham mais um local onde se encontrar com Hashem. Como assim se encontraram com Hashem? Hashem estava lá, Hashem, a gente podia ir lá e falar assim, opa, eu quero uma consulta com Hashem aqui, marquei horário. Não necessariamente dessa maneira. Porém, enquanto existia o Beit HaMikdash, existiam manifestações constantes da divina presença. Existiam manifestações na coluna de fogo. Os nossos sábios dizem que o fogo do primeiro Beit HaMikdash, ele se manifestava no formato de um leão. Então, existem relatos sobre esse. Nós poderíamos ver, por exemplo, as tampas dos altares feitos lá com os incensários de Korah, feitos com os espelhos de mulheres. Então, nós poderíamos ver lá a serpente que Moshe fez. Poderíamos ver o sumo sacerdote entrando e ele dizendo, olha, lá dentro tem arca, sim, tem o maná, sim. Nós tínhamos também, falando sobre o maná, não me recordo qual era a festividade, agora não vem à cabeça, eu lembro o fato, em que o Kohen Gadol, ele retirava o pote de maná e mostrava para o povo de Israel, falava assim, olha só, esse aqui é o maná que vocês comeram durante o período de vocês, em que estiveram no deserto. Então nós tínhamos a presença divina, nós poderíamos de fato nos encontrar com Hashem. Existia um prumo para Israel. Existia uma direção. Provas oculares, né? Sim, existiam as provas oculares. Existiam o prumo, ou seja, Israel tinha um local para se voltar. Não somente como nós fazemos hoje, nos voltamos à oração para Yerushalayim. Mas, por exemplo, hoje tem lá o Breslover, o Bobover, o Satmer, o Gur, tem os Faradi, tem o Ashkenazi, o Teimani, o Marrocai, tem o brasileiro, o alemão, tem a opinião de Rashi, a opinião de Ramban, a opinião de Rashban, a opinião de Rabbeinu Tam, a opinião de Rif, de Radak, e aí vai. Entendem? Existem centenas de vertentes, de formas de interpretar tudo no judaísmo hoje.
de interpretar tudo. Quando existiu o Beit HaMikdash, não existia isso. Era focal, entenderam? O objetivo era esse, que estava lá o sumo sacerdote, o Kohen Gadol. E o Kohen Gadol dissesse, assim é, assim é. Como nós sabíamos que ele estava falando a verdade? Porque ele ia encontrar com Hashem. Se ele falou mentira, o que acontecia com ele? Baal. Não existia. Morria. Não existia mentira. Então, o sumo sacerdote tinha que falar a verdade. E ele te colocava a vida dele em risco diante disso. Hoje em dia, nós vemos aí todo dia, cada dia, aparece um maluco novo, com uma história nova, com uma ideia de verdade nova. Isso dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo. Não estou falando de fora, não. Estou falando de dentro do judaísmo. Abre aí no YouTube e digita, sei lá. Não estou falando no quesito alahá. Estou falando no quesito fora alahá. Alahá, temos lá o Rishon LeZion. Ele é o postec da nossa geração. E é ele a gente tem que seguir. Existe o Shulchan Aruch. Todo mundo tem que seguir. Quando sai do tema alahá, Shulchan Aruch, chove, maluco. Então, esses malucos aí, na época do Beit HaMikdash, o Kohen falava, esses aí é maluco. E aí a gente não ia ir nas ideias dele. Então, existia um ponto central, existia um direcionamento, existia um local onde, de fato, os judeus tinham certeza de que Hashem ali estava, e ali era a sua morada, e ali repousava a divina presença. Como está escrito em Shemot, e me farão um santuário e eu habitarei dentro deles. E não está escrito entre eles, ou no meio deles, está escrito Betohan. Betohan quer dizer dentro deles. Dentro de quem? De cada um de Israel. Só um esclarecimento, Rav, sobre a Shekhinah. Sim. Na verdade, a presença real de Deus seria dentro do coração do israelita, não seria isso? Sim. Porém, o Beit HaMikdash era uma necessidade. Não é estar. Não é assim, Hashem agora está no nosso coração e está descendo. Não. Está escrito, e faramos para mim um santuário, e aí é uma questão condicional, tá ok? Condicional. Ei, Rav, Sim. do Beit HaMikdash, Rav, a presença de Hashem era real no meio do povo, não? A presença de Hashem, ela se concentrava de uma maneira especial no Beit HaMikdash. E ela era palpável no meio do povo. Quer um exemplo disso? Nós estamos falando sobre as leis de... algumas regras sobre Lashon Hará no nosso grupo, do Dvar Torá. Dessas regras de Lashon Hará, qual é a punição para uma pessoa que fala Lashon Hará? Tzarrat. A pessoa fica imediatamente leprosa. Ou seja, se a presença divina estivesse presente hoje no nosso mundo, uma pessoa que falasse Lashon Hará, imediatamente ela ficaria leprosa, ela teria Tzarrat. Seria terrível nesse ponto. Ou seja, não é só boa coisa não, para nós, nossa geração, não estamos nem preparados para ter a Shekhinah de Hashem. Nós vamos precisar de um período muito grande de educação, muito grande. Porque se a divina presença hoje estivesse no mundo, era Baal para todo mundo praticamente. Para judeu, era tchau. Judeu ia ficar 100% da geração com Tzarat. 100%. Não tem uma pessoa que não fala mal da outra hoje. Não tem. E aí todo mundo ia ficar com Tzarat e ponto final, entende? Então a divina presença ela estaria assim dentro de Israel. Por bônus e por ônus. Para coisa boa e para coisa não boa. Tá bem? Coisa seguinte. Rabi, só uma dúvida. Isso no primeiro Beit HaMikdash, né? O senhor tá falando aí? Estou falando, sim, após a destruição do primeiro Beit HaMikdash. As próximas dúvidas, eu prefiro que escrevam para que eu possa seguir falando e seguir no fluxo. E aí, quando for o momento de responder cada uma, aí eu respondo da maneira pertinente, tá ok? Então, segundo ponto, uma segunda perda de Am Israel foi, com a destruição do Beit HaMikdash, foi a perda da profecia. Perda da profecia foi a conclusão, foi a perda de uma forma
absoluta da nevoá. Os últimos profetas que tinham a nevoá foram Hagai, Zecharia e Malachi. Hagai, Zacarias e Malaquias. Esses foram os 3 últimos profetas que ainda tiveram a inspiração divina. Após esse momento, após esse então, não tiveram mais. Existem algumas condições com as quais Israel precisa ter para se ter a profecia. Tá bem? Primeiro, em Israel, a profecia só ocorre no território de Israel. Tá ok? Aí você fala, mas Daniel não, o Hagai, o Malachi, o Zecharia, eles foram fora. Irmiarro foi para fora. Yehezquiel foi para fora, estava em Bavel. Porém, a profecia, apesar dela ter sido proferida em Bavel, a nevoá, o profeta recebeu ela em Israel. Compreendem isso? A nevoá ela só é recebida em Israel, no território de Israel. E não fora de Israel. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, a maioria dos judeus devem estar morando em Israel. Certeza que hoje não. Tem nem dúvida sobre isso, que hoje a maioria dos judeus não moram em Israel. Tá ok? Terceiro ponto, Israel não pode estar em estado de luto. Uma pessoa em estado de luto não recebe nevoá. Com a destruição do Beit HaMikdash, nossa alegria, certeza, não está completa. Então, Israel está em estado de luto. Certeza, nevoá não vem no terra. Ou seja, a nevoá não está mais no mundo hoje. Tem uma história bacana aqui, que eu vou ler sobre o profeta Irmiarro, no seu momento. O profeta Irmiarro, quando ele viu o templo em ruínas, esse é um conto, né? Que está escrito de vários midrashim do passado. Então, esse é um conto sobre o profeta Irmiarro. Quando ele viu o templo em ruínas, ele se lança ao chão e começa a chorar sobre os ladrilhos de madeira, sobre as pedras em ruína e tudo. E passeava por Israel nessa época Platão, um filósofo grego. Então, Platão, um filósofo grego, ele vai e pergunta: como é possível que um judeu mais sábio como você chore sobre ladrilhos de madeira e de pedra? E por que você está chorando pelo seu passado? O que passou, passou. Como pode um judeu chorar por uma coisa do passado? Nós temos que pensar agora a partir do futuro. Irmiarro para de chorar um instante e olha para o Platão e diz: você é um profeta, você é um filósofo, correto? Ele diz: correto, eu sou um filósofo. E você com certeza tem algumas dúvidas filosóficas, algumas questões que ninguém nunca te deu resposta, não tem? Ele disse: sim, eu tenho. Ele disse: então fala todas elas para mim. Platão foi falando uma a uma para o profeta Irmiarro, e uma a uma Irmiarro foi respondendo. Aí, depois de tudo isso, Platão achava que o Irmiarro era um malar, que ele era um anjo, porque ele sabia a resposta de todos os temas filosóficos dele. Ele não tinha resposta, e Irmiarro deu a resposta. E aí Irmiarro diz a Platão: tá vendo essas pedras e esses ladrilhos sobre os quais eu choro? O real motivo de por que eu choro é porque toda a sabedoria que eu tenho vem delas. E o motivo real que eu choro, você não tem como saber. Somente um judeu pode entender o real motivo de chorar por seu passado. Tem uma outra história moderna que se conta sobre o Napoleão, o imperador Napoleão, que ele passava por uma sinagoga em Tisha B'Av e ele via aquele chororô, os judeus chorando, e ele chamou um judeu e falou: me responde uma coisa, o que aconteceu que vocês estão chorando? Aí o judeu disse: nosso templo foi destruído. E aí o Napoleão falou: mas aonde que estava o templo de vocês que foi destruído? Aí o judeu fala: não, o nosso templo foi destruído há 2000 anos atrás. E o Napoleão diz: se até hoje vocês choram pelo templo de vocês que foi destruído há quase 2000 anos, com certeza ele vai ser reconstruído. Então nós vemos
que até mesmo as pessoas das nações reconhecem a grande importância com a qual os templos eles tinham dentro de Israel, dentro do povo judeu. Outra coisa que nós perdemos, e essa se foi com o Beit HaMikdash, é a Simcha, a alegria. A alegria de nenhum judeu está completa. E isso nós manifestamos de inúmeras maneiras. Nós manifestamos não concluindo uma obra de uma casa. Sempre que nós fazemos uma casa, deixamos um pouco mal acabado. Quando nós temos nossos casamentos, nós rompemos uma taça. E em vários momentos da nossa vida, nós nos lembramos da tristeza de que o templo foi destruído e Jerusalém foi reconstruído, foi destruído também. Outras coisas que aconteciam no período do Beit HaMikdash, após Sukkot, tinha uma festa. Quem sabe qual é o nome dessa festa? Gente, mantenha o microfone desligado, por favor. Quem sabe qual é o nome da festa? Da festa que havia após Sukkot, na época do Beit HaMikdash. Shemini Atzeret, não. Não, depois de Shemini Atzeret. Quem sabe? A Simchat Torah? Não era Simchat Torah. Simchat Torah é hoje na Galut. Ah, tá. Também não era Hoshana Rabbah. Simchat Beit HaShoevah. Simchat Beit HaShoevah. Anotem isso. Simchat Beit HaShoevah. Simchat Beit HaShoevah era uma festa, não está na Torá, não está tampouco na Tanakh, nós não vemos ela, escrita, que após Sukkot, após Simchat Torah, que no caso é o Shemini Atzeret, que nós comemoramos, nós tivemos aí muitos korbanot durante toda essa festa. Tem sim, Jessé, por favor, com certeza. Sim. Simchat Beit HaShoevah. Beit HaMikdash, ele ficava sujo de sangue dos animais, as pessoas andavam e sujavam, certeza sujava lá. Imaginem, tinha sangue para todo lado, matando ali animal o dia todo. Depois da festa de Shemini Atzeret, os judeus, durante a noite, desciam até os ribeiros, até os tanques que ficavam perto, com jarros, e subiam com canções, com jarros de água, faziam malabares com fogo e muita alegria. Lavavam o Beit HaMikdash como um todo. E os nossos sábios dizem que quem não viu a festa de Simchat Beit HaShoevah não viu alegria nesse mundo. Peguem a maior alegria que você pode imaginar na sua vida. Maior de todas. Não chega perto da Simchat Beit HaShoevah. Então, é isso que os nossos sábios dizem. Não, a nossa alegria se foi. Não temos mais a alegria hoje. E se a Tad Shmaya, ela vai voltar. Também, com a própria destruição do templo, e já vamos concluir com isso, depois eu vou responder algumas perguntas que eu vi, nós perdemos um canal direto de rezas. Nossas preces, quando tínhamos o Beit HaMikdash, era um canal. Nós fazíamos nossa prece, a Hashem imediatamente recebia, e ele poderia já imediatamente conceder. Evidente, ele não concederia todas as preces. Imaginem só vocês, todo mundo ganhando a Mega Sena no bolão de final de ano. Não tem condições, né? Então, a Hashem não receberia todas as preces, porém, ele recebia de uma forma mais fácil as preces. Então, os nossos sábios dizem, baseado no profeta Eichá, no profeta
Irmiarro, ele diz em Errá 3:8, mesmo que eu grite e suplique, ele bloqueia a minha reza. Ou seja, Tratado de Brachot, página 90, página 32b, Tamudo de Bavli, Tratado de Brachot, 32b, diz que Hashem fechou os portais da Tefilá. Isso quer dizer que ele não recebe mais nossa Tefilá? Não. Quer dizer que hoje nós precisamos de muita sinceridade para que ele venha receber a nossa Tefilá. Os portões da Tefilá foram fechados, porém, os portões das lágrimas não. Tá ok? Isso está escrito, o portão estar fechado, o portão de Tefilá está fechado, está em Brachot 32b, e o portão das lágrimas não está fechado, está em Baba Metzia 59a. Semana que vem, nós continuaremos e, Bezrat Hashem, concluiremos com o favor dos céus esse tema. Deixa eu fazer a anotação aqui. Deixe-me ver as perguntas. A Vanessa pergunta se é pela ausência da Shekhinah de Hashem na Terra, se esse é o motivo de tanta destruição. Vanessa, existe uma balança universal, uma balança gigantona que dirige todo o universo. No momento em que tinha Shekhinah no mundo, a balança para Kedushá pendia muito forte, correto? Então, a balança para Tumá, para as impurezas desse mundo, pendiam muito forte também. Ou seja, na época em que tinha o Beit HaMikdash, é que realmente existia a Avodah Zará no mundo, porque é uma balança gigantona. Tudo é equilibrado. Então, como a Kedushá era muito forte, a Tumá era muito forte. Isso a gente pode ver com Israel. Israel, que tem contato com a Kedushá, também tem as leis de Tumá e Tahará. As nações que não têm contato com a Kedushá não têm leis de Tumá e Tahará. Não ficam impuras. As nações não ficam impuras. Israel fica impuro. Então, de igual maneira, a destruição é relativa. Para falar a verdade, a destruição ela tem diminuído e não aumentado. Aí as pessoas falam, não, mas nós vivemos num período terrível, nós vivemos num momento terrível da humanidade. A pessoa não estudou a Idade Média na escola. Leia um pouquinho sobre a Idade Média, sobre lá os anos 1200, como era a humanidade, e aí a pessoa vai ver se realmente estamos piorando ou melhorando. Estamos piorando em alguns pontos, melhorando em outros pontos. Porém, nem tudo que é evolução é bom. O Lucas pergunta, Tzaraat voltará a ser existente no período do terceiro templo? Ele pergunta outra pergunta. Se na época do segundo templo ou somente na época do primeiro templo? Não sei te responder essa pergunta, Lucas. Precisaria perguntar para os universitários, para os rabinos maiores. Eu não sei essa resposta. Vadia, não. Os faradim, os ashkenazim não têm as mesmas regras e restrições sobre as 3 semanas de luto, tá ok? Os ashkenazim têm outros costumes, os faradim têm outros costumes. Bezrat Hashem, nós vamos estudar elas na semana que vem é a semana que precede Shiva Asar Betamuz. Então, semana que vem, com o favor do céu, nós vamos estudar esse tema, tá ok? Railda pergunta: podem acontecer milagres sem a presença divina? Milagres menores e encobertos, Railda. Gad, eu falei Brachot 32b. O território de Israel não é o território de Israel, segundo a Tanakh. Território, por exemplo,
Eilat, que faz parte de Israel moderno, não é Israel. Eilat é Hutz Laaretz. E Gaza, que hoje não é Israel, é Israel. E outros territórios da Cisjordânia, de Jordânia, são Israel. Porém, não são Israel hoje. Entende? Ok, Yudá. Yudá tá no celular da esposa, não é a Rayuda. Pois bem, então, hoje nós concluiremos aqui esse tema. Até aqui, não concluímos o tema como um todo. Semana que vem nós vamos concluir um pouquinho dessa parte histórica ainda e tratar das Alahot com o favor dos céus.